estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Então acompanhe conosco porque estaremos entrando agora no capítulo 5º, falando sobre os discípulos. Vamos lá, acompanhe conosco a leitura. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Aí você vê, né, Solange? Um pedaço do lago de Genezaré com as cidades que estão em volta. Nós depois vamos mostrar também, né, um mapa. Você vai ver que este mapa mostra quantas comunidades existiam aí à volta do lago e Jesus, utilizando-se dos barcos dos seus discípulos, ele ia de uma para a outra, atravessava o lago e assim você vê, essa era a região. Hoje, numa foto mais moderna, é claro, não é uma visão aérea, mas é a região onde Jesus esteve com os seus seguidores. Ali, ele foi recrutar os seus discípulos. E a gente pode ver que tem inclusive o nome das cidades, Cafarnaum, Betsaida, as colinas de Golã, e assim vai. E ficava tudo na região, inclusive Tiberíades, que era uma cidade. O texto continua na sequência. Depois de uma das suas pregações do novo reino, ele chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eles eram os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Betsaida é aquela cidadezinha que estava ali muito próxima, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Mas tudo ficava bem perto. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofas, parenta de Maria, eram de Nazaré, e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, tendo em vista as suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixaria sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros de Jesus experimentou a princípio certas dificuldades para se harmonizar. É algo comum acontecer, né? Há 2, 3 pessoas, eles já não se entendem muito bem em vários aspectos. Imagina com 12. E 12 pessoas que não tinham cultura, que eram homens muito simples, que não tinham um esclarecimento, com exceção de alguns, como Levi, que era coletor, que ele tinha o mais culto deles, não é? Os demais eram assim todos mais complicados para... Você sabe que quanto menos cultura tem uma pessoa em termos de entendimento das leis naturais, da convivência, mais difícil é você tirá-las das suas manias, das suas ideias fixas, daquela teimosia que ela acha que é daquele jeito. Então, imagina são 12, cada um com uma história diferente. Pequeninas contendas, continua o texto, geravam a separatividade entre eles. Geravam desavenças. De vez em quando, o mestre o surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes,
Desejavam saber qual, dentre todos, revelava a sabedoria maior no campo do Evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os outros 10, viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, o lago de Genezaré, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos da difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 na casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções relativas ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. E então Jesus fala para eles: meus amados, falando com aquela mansidão que lhe era própria, vocês não tomarão o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e, naturalmente, inferiores. Vocês buscarão a estrada escabrosa, a estrada difícil, áspera, que também é estreita, daqueles caminhos pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, como fazem os samaritanos, no centro das contendas que nada aproveitam a edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos, nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em bolsas, em alforjes, em recipientes, túnicas ou alpercatas, sandálias, para o caminho, porque digno é o operário do seu próprio sustento. São conselhos que Jesus dá e que estão no Evangelho de São Mateus. Em qualquer cidade ou aldeia onde você entrar, busquem saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus. E ali repartam as bênçãos do Evangelho com aqueles que sejam dignos, até que chegue a hora de vocês se retirarem. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos. Saiam dali, sacudindo o pó dos seus pés, isto é, sem conservarem nenhum rancor, sem sentirem nada de ruim contra aqueles que estão morando naquela casa que não quis ouvi-los. Saiam dali e deixem que eles fiquem entregues a eles mesmos. De uma certa forma, Jesus fala para a gente, para eles buscarem aqueles que estão querendo ouvir a Boa Nova, querendo ouvir essas notícias, e que aqueles que não queriam, que eles deixassem para trás. Que essa injustiça que ele chama aqui no texto de iniquidade, que ela não contamine vocês.
Nem todos são obrigados a aceitarem a palavra do reino. Em verdade, diz o texto, eu vos digo que dia chegará em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por essa razão que eu envio vocês como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais, e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhares a minha causa. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar. Não pensem como vocês vão falar, porque minha palavra estará com vocês, e vocês serão inspirados quanto ao que tiverem que dizer. Porque não somos nós que falamos. O Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, quando vocês forem perseguidos numa cidade, transportai-se para outra, porque em verdade eu vos digo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que o meu pensamento vos acompanhe. Eu estarei sempre com vocês no pensamento. Se vocês têm que sofrer, considerem que também eu vim à terra para dar testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará o que não fará aos meus discípulos. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Como Jesus está alertando os discípulos, falando de que, como adversário da luz, se eles não tentam o Filho, se não tentam Jesus, quanto mais com relação aos discípulos. Como isso não iria acontecer com eles, que eles estivessem preparados para isso, mas que eles não se esquecessem que, acima de tudo, o Pai estaria ao lado deles. E uma outra coisa que é bom a gente se lembrar é que estas recomendações que Jesus dá, elas se estendem a todas as pessoas de boa vontade na terra, sejam religiosos ou não religiosos, porque certamente o bem tem sempre que encontrar a má vontade dos maus. Os maus se sentem ameaçados por qualquer virtude que os obrigue a mudar de comportamento. E isto faz com que os maldosos acusem ou ataquem aqueles que querem mudar os padrões para um padrão melhor. Então, estas posturas que Jesus está prenunciando são aquelas que todos eles vão ter que enfrentar. É o cálice amargo que Jesus haverá de beber de forma bem consistente, bem completa, mas que eles também não se livrarão. Eles estão sendo informados do que vão encontrar pela frente. A gente vê que Jesus não passa a mão na cabeça dos apóstolos. Jesus abre o jogo e fala aquilo que eles vão ter que enfrentar, que esse cálice vai ser amargo. Mas ele continua explicando na sequência. Humberto de Campos nos apresenta o texto. Diz Jesus: o que vos ensino em particular, espalhai-o publicamente,
Porque o que agora vocês escutam aos ouvidos será o objeto das pregações que vão fazer de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, que é uma moeda de pequeno valor? É a pergunta que Jesus faz a eles. Entretanto, nenhum desses passarinhos cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos das nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais do que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Agora vocês vão ver um diálogo interessantíssimo que há aqui para fechar este capítulo. Preste atenção, porque isto é a expressão dos tempos atuais. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo, e terminada a sua alocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos queriam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam de júbilo de seus corações. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou-o serenamente e redarquiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. E então, depois de uma pausa, diante da surpresa geral, Jesus volta a falar. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, não posso desprezar o primeiro conselho dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Ali mesmo, com a desculpa da necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários, denário é uma moeda romana bem de valor pequeno, alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras da sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus olhou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que você nunca sucumba ao seu peso. Com esta frase, Jesus termina este aconselhamento. A bolsa é pequena, mas Judas, que você nunca precise sucumbir ao seu peso.
que nos contam as Escrituras foi o que exatamente aconteceu. Como não é que mesmo? prevendo, antevendo aquilo que já queria acontecer. Jesus aconselha, avisa Judas, porque já pressentia a queda. Todos os outros estavam embevecidos com... E olha que eles escutaram coisas feias. Vocês vão sofrer, vocês vão ser presos, vocês vão apanhar, vocês vão ser maltratados, vão passar fome em meu nome. E eles ainda assim estavam eufóricos com essa possibilidade de olharem para o futuro e todo o futuro falar deles como seres que ajudaram Jesus a implantar o reino de Deus. Mas aí Judas chega depois de todos estarem embevecidos e ele cai na real e fala: Senhor, mas a gente precisa de grana. A gente vai precisar de um dinheirinho. Como é que a gente vai fazer as coisas sem dinheiro? Não é mesmo? E então Jesus diz: não, é verdade. Mas apesar de Deus ter criado tudo sem dinheiro, tome cuidado, Judas, porque essa bolsa pode ser muito pesada para você carregar. Isso vale para a gente também, para a gente não dar tanto valor às coisas da matéria, e sim... Não colocar a matéria acima do espírito. Mesmo que a matéria tenha o seu valor, tenha a sua necessidade, não esquecermos do preço nobre da vida como recompensa para que a alma possa evoluir livre dos pesos que a manteriam aqui cativa no mundo material, não é? É isso aí, nós temos que encerrar o nosso programa. Agradecemos a sua participação e até o próximo programa Alegrias de Viver. Então, um grande abraço, boa notícia! Não esqueça, vai lendo. Até lá. Até lá, tchau. Tchau.